24. Último capítulo de Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24. E o versículo de número 13 a seguir. Capítulo 24, versículo 13. Glória a Deus. Capítulo 24, versículo 13. Vou esperar que todos os irmãos encontrem. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Todo mundo encontrou. Glória a Deus. Eu sempre gosto que os irmãos guardarem. Eu acho uma maneira educada de estar com o povo de Deus, esperar que todos achem a Escritura, né? Acho importante isso. Lucas 24 e 13, que diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crerdes em tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração enquanto ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se e voltando para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra. O Senhor tem
nos entregado nesta noite para repartirmos uns com os outros aqui. Te pedimos, Senhor, que ela possa achar guarida em cada coração e fazer, Senhor, conforme tudo aquilo que te apraz, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas e também sobre as nossas vidas e os nossos corações. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, gostaria de falar e compartilhar com os irmãos nesta noite, nesta passagem tão importante das Sagradas Escrituras. E eu coloquei um tema nesta mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos nesta noite. E o tema é os encontros que transformam, do caminho à missão. Nós vemos nesta passagem algo muito importante a respeito de acontecimentos que entraram para a história. Eu sempre gosto de falar aos meus alunos que a história ela foi dividida no momento em que Cristo encarnou, em que Ele se fez manifesto em carne no nosso meio, na humanidade. E a história se divide em antes e depois de Cristo por causa disso. Então, a vinda de Cristo à Terra, quando Ele encarna, é um momento sobrenatural e especial para todos os homens. É um momento onde, na plenitude dos tempos, Deus escolheu para que Ele se manifestasse. Após a crucificação desse Jesus, que teve uma vida como a nossa, no sentido de que Ele foi sujeito às lutas, às tentações, porém não pecou, e que foi crucificado, os irmãos bem sabem disso. Os discípulos, após a crucificação dele, eles estavam totalmente desorientados. A esperança messiânica, a esperança do Messias, havia sido esmagada na morte de Jesus. E o relato destas mulheres sobre a ressurreição, que eles já haviam ouvido, nós vemos aqui nesses versículos, soava como um delírio. Essas mulheres tiveram delírio, pensaram eles. A estrada de Emaús, essa estrada que eles estavam percorrendo, ela tinha aproximadamente, de Jerusalém a Emaús, aproximadamente 11 quilômetros. E era o símbolo da distância entre a desilusão e a revelação de Deus. Dois discípulos se encontravam ali. Um é Cleopas, o texto nos dá o nome. E o outro, alguns estudiosos dizem que poderia ter sido uma das Marias, a esposa de Cleopas, ou o próprio Lucas, que é o autor do Evangelho. Dizem esses estudiosos que talvez seja por isso que o narrador aqui da passagem se abstém de dizer o nome, talvez seja o próprio Lucas. Eles caminhavam longe de Jerusalém, porque naquela ocasião da crucificação estava um tumulto e os próprios seguidores de Jesus estavam escondidos por causa das perseguições dos líderes da religião. Que religião era essa? A religião judaica. Meus amados irmãos, vocês vejam a ironia divina desse texto. Enquanto eles discutiam a tragédia, porque eles aguardavam um Messias que viesse libertar o povo de forma militar e política, e a libertação de Jesus Cristo para a humanidade vai muito mais além do que apenas uma libertação religiosa e política. Tem pessoas que hoje em dia polarizam as questões políticas no Brasil, pensando que se determinado líder político de ala tal ou de outra ala tal ou de partido do centro, se ele ganhar, as coisas vão estar solucionadas. Trazem uma questão messiânica para o político. A nossa salvação está embasada e alicerçada somente pela fé em Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas, e nós, como cristãos verdadeiros,
devemos ter a ciência, a sabedoria e o entendimento de que o nosso reino não é deste mundo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eles estavam desesperançados, tristes. 3 dias Jesus não ressuscitou, para eles não havia ressuscitado ainda. Embora as mulheres que foram ao túmulo tivessem testificado que tiveram lá uma visão dos anjos, eles achavam que as mulheres estavam delirando. As palavras das mulheres naquela época, como hoje em muitas situações de algumas religiões e países do mundo, não tem muito valor, coisa que Jesus veio para mudar também. Somos todos povo do seu rebanho. Amém? Lucas, no capítulo 24, no versículo 13 ao 35, não é mais uma história de reconhecimento, mas é um manual de discipulado. Esta passagem, meus amados irmãos, nos chama a atenção porque nos revelam como Cristo transforma os caminhos dos desesperados em estradas de missões. Através de 4 experiências espirituais, eu separei aqui, ele nos mostra como nós devemos chegar a um lugar específico que Ele mesmo tem preparado para cada um de nós. Nós estamos na escola do Messias. Glória a Deus. Existem 4 experiências aqui neste texto que chamam a nossa atenção. É a experiência do caminho, a experiência do encontro, a experiência da partilha e a experiência do engajamento. Na experiência do caminho, nós vemos aqui, eu gostaria que você mantivesse com a Bíblia aberta. Você que gosta de acompanhar a Sagrada Escritura, é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Na experiência do caminho, nós vemos aqui nos versículos 13, 14 e 15 que naquele mesmo dia 2 estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estados, ou seja, 12 quilômetros. A ressurreição ocorrera. Se você analisar no começo do capítulo 24, você vai ver que a ressurreição já havia ocorrido no primeiro dia da semana, no domingo. As mulheres foram com especiarias ali e viram que a pedra havia sido removida. E outros evangelhos confirmam que houve um grande terremoto naquele lugar e os anjos de Deus removeram a pedra do topo. Mas Jesus não saiu porque os anjos removeram a pedra, porque Jesus, no corpo ressurreto, os irmãos vão analisar, vão ver isso em outras passagens bíblicas, que ele, com o corpo ressurreto, ele desaparecia de repente, aparecia, estava ali com os discípulos, comia, de repente ele passava pela parede. É um corpo diferente, é um corpo glorificado. E os anjos não abriram a tumba ali para que Jesus fosse libertado. É importante essa informação. Mas abriram para que as mulheres vissem, para que os seus discípulos, os apóstolos, testificassem que Jesus havia ressuscitado. O que esses homens conversavam, Seraicos? Versículo 14 diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Estavam desacorçoados, não creram na palavra das mulheres, não creram até mesmo na palavra do apóstolo Pedro e João, porque eles esperavam alguém que viesse trazer uma libertação política, uma libertação econômica, uma libertação do povo romano. Muitas vezes nós esperamos de Deus coisas, algumas coisas, e Ele quer fazer de uma outra forma. Essa é a dificuldade de todo ser humano, é a minha dificuldade, e eu tenho certeza que é também a tua dificuldade. Deus, Ele tem coisas diferentes para as nossas vidas. Veja bem, no versículo 14 eles iam conversando a respeito. Esse Jesus realmente, eles talvez fosse um dos 70. Esse Jesus eu acho que não era o Messias mesmo. Ele era um profeta.
ele era um pregador, ele era um bom homem, um bom rabi, um bom ensinador, mas Messias eu acho que ele não era. Meus amados irmãos, aconteceu que enquanto eles iam conversando e discutindo, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Estavam falando a respeito do Mestre, dos acontecimentos, da crucificação, e não creram na ressurreição. E de repente o Mestre apareceu para eles. Você já parou para pensar que em meio às tribulações da tua vida, Jesus está junto contigo? Nos momentos mais difíceis, turbulentos, momentos de luto, que devemos até orar pelos irmãos que tiveram seus lutos, o pastor estava nos dizendo aqui, são momentos difíceis na vida das pessoas, das famílias. Quantos momentos difíceis? Momentos de dificuldades financeiras, momentos de dificuldades psicológicas. Vivemos uma sociedade doente, vivemos uma sociedade com vários índices de criminalidade, de homicídios. Quantas coisas ruins têm acontecido? Mas as pessoas esquecem que Jesus Cristo está conosco. E muitas vezes Ele permite você passar por essas dificuldades, por esses momentos difíceis, como uma maneira pedagógica de te ensinar. De te ensinar que Ele está presente contigo, para te ajudar a passar por esses momentos. O fato é que pessoas vêm ao Evangelho de Jesus achando que a sua vida será uma vida de paraíso já, né? Uma vida de eternidade aqui na terra. Mas as lutas continuam os problemas, continuam as aflições. E é isso que Jesus quer nos mostrar, que na experiência do caminho aqui com os discípulos, os apóstolos que estavam desesperançados, Ele se fazia tão presente como estava antes da sua morte. O caminho como espaço sagrado. No Antigo Testamento, Deus se revelou nas jornadas mais difíceis possíveis. Olhe para a vida de Abraão. Deus mandou ele sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus lhe mostraria. Quem só lê o texto assim de maneira novelística, parece uma coisa que passa tão rápido. Mas anos se passaram, dificuldades de tempo, o sol, a chuva, eles moravam em tendas e Deus fez promessas para ele. Veja a vida de Elias, por exemplo, que está descrita ali em 1 Reis, capítulo 19. Ele havia acabado de vencer uma disputa com os profetas de Baal. Deus havia mostrado que estava com o seu povo, e ele ficou de repente desanimado, porque a Jezabel disse que ia pegar o negócio, e eu vou pegar ele agora, né? Quantas vezes as Jezabéis aí da vida aí, as rainhas más, são as más línguas, aqueles que falam mal de você, aqueles que lhe perseguem com palavras pejorativas, com palavras de maldição. Não tema isso, meu irmão, minha irmã. Jesus está do teu lado e te fortalece mesmo diante das lutas. Algumas lutas Ele não vai tirar de você, já fique sabendo a realidade, mas Ele vai te ajudar a passar por ela, para que lá na frente você tenha experiência com Deus. Porque o negócio não é o muito falar. Muitos falam, dizem que estão cheios, mas na hora da dificuldade murmuram. Deus não quer assim para o seu povo. Deus quer que o seu povo glorifique. Deus quer que o seu povo exalte, mesmo nas horas de escuridão, mesmo nas horas de adversidade. E é por isso que você está aqui nesta noite na casa de Deus, sendo preparado, sendo fortalecido, fortalecida, porque Jesus caminha contigo nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. A segunda experiência é a experiência do encontro. Veja bem, versículo 19. Versículo 19 diz assim: Ele lhes perguntou:
Quais? No versículo anterior, Cleopas respondeu dizendo: tu és o único que não sabe. Eles não haviam, os seus olhos estavam tampados, não havia reconhecido que era Cristo. Imagine só, o próprio mestre estar ali e as pessoas não reconheceram ele. Foi isso que aconteceu. Quantas vezes Jesus está do teu lado e você não reconhece ele? Porque tem pessoas que querem ter uma visão fantasmagórica a respeito das coisas celestiais. Só se mesmo o anjo se materializar aqui, meio Tomé, toca aqui, olha, eu quero, se tu é o Cristo mesmo, eu quero ver. Mas ele está do teu lado, irmão. A causa que você está aqui, que você está vivo, é porque ele está do teu lado. Versículo 18, né? Versículo 19 diz: e ele lhes perguntou quais, e ele explicaram o que acontecera a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então veja bem o discurso desses dois homens. No discurso desses dois homens, eles reconhecem a Jesus como um profeta, como um homem poderoso de Deus. Mas se você parar para notar os detalhes da Sagrada Escritura, você vai ver que eles perderam a esperança dele como ungido de Deus, como Messias, porque não viram a sua ressurreição esplendorosa. Achavam de repente que Jesus ia ressuscitar com poderio militar, destruindo toda Roma e fazendo com que o seu povo reinasse com ele. Muitas vezes nós esperamos as coisas de uma maneira, queremos as coisas de uma maneira, mas Deus tem os seus meios, Deus tem os seus propósitos, e nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos. O meu pode, o teu pode, porque até num plano frustrado que você fez, Deus pode agir para te abençoar de maneira mais elevada. Entenda o mistério de Deus para a tua vida. Até mesmo num propósito que você fez e foi frustrado. Quantos que já aconteceu na minha vida e Deus usou aquele propósito frustrado para me mostrar algo muito mais excelente? Glória a Deus. É isso que Deus tem para trabalhar nas nossas vidas. Jesus de Nazaré, poderoso em palavras e obras, porém não acreditavam nele como Messias sofredor. Você já viu que a palavra de Deus, os evangelhos descrevem a Cristo como um sofredor? Hoje ninguém mais quer sofrer. Já notou que ninguém mais quer sofrer? Ninguém que mais quer cruz. Falou em cruz, já arrepia. Falou em vitória, tô junto, tô presente aí, tô no negócio. Mas falou em cruz, se me der uma levinha aí, eu me atrevo a dar uma carregada nela, mas pesada não. Pesada deixa o irmão lá. Melhora mais, né? Cada um tem que tomar a sua cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem dar primeiro a má notícia que nós, homens, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos resgatados através de Cristo Jesus. A excelência do Evangelho é saber que hoje estamos ainda nessa luta constante contra o velho homem, contra a velha mulher, mas agora estamos fortalecidos porque temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e Ele que nos aponta para Cristo como nosso Salvador. Não foi o Salvador que veio, salvou e nos abandonou. Ele continua conosco. E quando eu não sentir Ele? Porque tem vezes que eu vou orar e não vou sentir nada. Não é certo que eu vou dobrar os joelhos e vou ter uma apoteose espiritual. E este é o ensinamento que eu gostaria de compartilhar com meus irmãos e minhas irmãs. Que mesmo quando você não sentir nada, quando você orar e não ver o céu abrindo, e daí a luta parece que vai sufocar ainda mais, vocês
talvez já ouviram um poema que fala, existia um homem que estava sempre, via suas pegadas, via duas pegadas na areia, né? Pegadas na areia, até fizeram uma música aí, mas é um poema mais antigo, e fala que tinha duas pegadas, e o Senhor estava sempre com ele, uma das pegadas era de Jesus. Aí um dia ele não viu uma das pegadas, se desesperou. Aí disse: olha aí, ó, Jesus, levanta a mão na jogada. Mas aí Jesus reafirma que não, quando estava só uma pegada, era eu te carregando. Um poema simples, mas que mostra, que comprova, que se coaduna, que se linka com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. As lutas que você tem passado lá no teu trabalho, quanta perseguição, lá na escola, quanta perseguição, ideologias diferentes, pessoas da tua empresa às vezes querendo passar por cima de você, querendo te tirar da jogada. Deus está olhando, Deus está atento, observando tudo e tem o controle de tudo. Não se desespere, permaneça firme, confiante em Deus e saiba que Ele está junto de você nesta luta. E talvez você não vai terminar essa luta, você vai passar essa luta para lá na frente dar um brado de vitória. Então, a experiência, primeiro nós vimos a experiência, primeiro nós vimos aqui a experiência do caminho, agora a experiência do encontro, né? Vejam como é a experiência do encontro. Depois que Jesus explicou para eles, você pode acompanhar comigo no versículo 27, para adiantarmos um pouco aqui. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as... Constava onde? Escrituras. Então veja bem, meus amados irmãos, Jesus viu que a fé daqueles homens estava vacilante. E aqui tem um segredo muito grande na palavra de Deus. Por que aquela fé estava vacilante? Porque o próprio Jesus já havia dito que haveria de passar por algumas situações, e que haveria de morrer e ressuscitar no terceiro dia. Falou do templo que seria destruído. Lembra daquilo? Em outras passagens do Evangelho, dos Evangelhos. Então eles já sabiam, porque o próprio Jesus já havia falado a respeito de si. Mas você veja como uma mente que não é prescrutaz no estudo das Escrituras pode passar vacilações durante a jornada e as nossas lutas que nos sobrevêm. Porque Jesus discorrendo sobre Moisés e os profetas, então Jesus não tinha se manifestado ainda. Ele disse: então agora eu vou mostrar para vocês como a Escritura falava tudo isso. E foi ali a maior aula de cristologia, pastor Roger. Imagina ter uma aula de cristologia com o próprio Cristo. Foi isso que aconteceu. Maior aula de cristologia da história. Aqui falava de mim, ele não falou de mim, dele, né? Aqui falava do Messias. Aqui em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, nos Salmos. Você já leu o Salmo 22? Você viu como ele fala de Cristo? E assim foi embora. Foi falando, foi até chegar em Malaquias. Que na verdade na Bíblia judaica o Malaquias não é o último, né? A ordem dos livros é diferente, ele termina em Crônicas. Então ele explicou certinho. Daí, meus irmãos, no versículo 28, quando eles iam se aproximando da aldeia para onde eles iam, ele fez menção de passar adiante. Caminharam praticamente 11 quilômetros, dá o que? Dá mais ou menos umas... Quem já foi forte de caminhada aí, sabe? Umas 2 horas e meia, se faz for, né? Se for no passo do gado, não vai mais.
Mas se for andando rapidinho, umas 2 horas, 2 horas e meia, né? E eles chegaram ali. Daí Jesus fez como que ia passar adiante. Jesus sempre com sua sabedoria, né? Sendo, como é que eu posso dizer uma palavra sobre isso? Sendo inteligente ali, para agir com cautela, para não forçar as coisas. Jesus não força as coisas, né? Mas ele dá oportunidade para a pessoa. Então veja bem, eles convidaram, versículo 29. Mas eles, o constrangeram, dizendo: não, fica aqui conosco, a conversa está boa, a prosa está boa, né? Falando de Bíblia, a conversa fica boa, né? Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta muito do Aue, mas começa a falar de Bíblia. Falar de Bíblia é coisa boa, irmãos. Quantas vezes nós vamos visitar alguém e rola ainda ali todo tipo de conversa, né? Fala do jogo, fala do político, do Lula, do Bolsonaro, das mídias sociais. Tu viu aquele influencer, aquele Rios? Tem bastante influência evangélica também, que ao invés de falar do evangelho como é, apresenta um evangelho bem açucaradinho aí. Existe um evangelho açucarado aí. Existe. O evangelho do meu lindo, minha linda. Cuidado, irmãos. Quem pensa que o diabo vem chifrudo, né, berrando, não, ele vem com aquilo que o hebraico chama de avon. Avon no hebraico é iniquidade, é o erro, mas tem uma conotação um pouco mais profunda. É distorcer a verdade. Isso é gravíssimo. Falar a verdade, mas de maneira distorcida, né? Como é que eu poderia usar uma expressão para compartilhar com vocês aqui? Distorcido. Você não sabe o que é distorcido. É uma imagem, vamos supor, um artista. Eu já fui artista de rua. Então eu me caracterizava como personagem. E quando eu me caracterizava com aquele personagem, né, quando eu fazia estátua viva, quando eu fazia um cowboy, eu pegava a pistola e ficava que nem um cowboy. Tinha cara de bravo assim, ficava sério, e quando a pessoa chegava perto de mim, eu pô! Aí eu vi que não era uma estátua. Então eu estava fazendo um personagem. Tem muitos por aí fazendo um personagem, mas que não são aquilo que estão pregando também. Isso é complicado, mas Deus tem dado discernimento pela palavra ao seu povo. E o discernimento vem pela Escritura. Então, constrangeram Jesus a ficar com eles, porque já era tarde. E ele entrou a ficar com eles. Versículo 30, acompanhe comigo. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. A experiência da partida. Terceira experiência é a experiência da partida. Então veja bem. Olha, tenta imaginar comigo aquele momento. Até ali, os olhos deles estavam vendados, praticamente, tampados. Não reconheceram Jesus. Agora, nesse momento, no versículo 31, na experiência da partida do pão, é que eles reconhecem Ele. Caiu as escamas dos olhos. Você vai indo, você vai lutando, você vai crendo na palavra, você vai ouvindo os ensinamentos da igreja, você vai vindo na escola dominical, você vai ouvindo os louvores, você vai crendo em Jesus mesmo na luta e na dificuldade, você vai ouvindo a palavra, estudando e se aplicando, e daqui a pouco cai a escama dos teus olhos. É assim que acontece. Ah, mas eu achava que era assim. Mas tu achava errado. Eu também achava que era assim. Não, mas eu achava que era desse jeito. Mas achava errado. É difícil nós reconhecermos isso. Mas quando a escama cai nos nossos olhos, nós começamos a ver que Jesus estava conosco em toda aquela caminhada. Nas horas boas sempre, mas nas horas ruins também. Na perseguição também. Nas dificuldades também, no luto também. Então a primeira coisa que acontece, meus amados irmãos, veja bem, acompanhe comigo.
E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração? Versículo 32. Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se e voltando-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e os outros com ele. Veja bem que curiosidade tremenda. Já era noite. De noite, naquele lugar, naquela época, não se faziam caminhadas, não se percorriam, porque haviam bandidos muitos. Os irmãos, se os irmãos lembrarem da passagem do bom samaritano, os irmãos vão ver que foi mais ou menos uma situação assim. A pessoa que foi assaltada passou ali porque era tarde, de noite, no desfiladeiro. Então, mas eles, comovidos com a revelação de Deus na sua vida, quando a revelação de Deus realmente ela comove, ela constrange a pessoa a assumir a responsabilidade das coisas, as coisas começam a tomar um outro rumo, e a pessoa tem entusiasmo para fazer as coisas, a pessoa tem entusiasmo para fazer a obra de Deus, tem entusiasmo para evangelizar, tem entusiasmo para fazer grupo familiar, tem entusiasmo para fazer discipulado, tem entusiasmo para orar. Pastor Marco, campanha de oração, vamos orar. Ah, mas é das 11 à meia-noite, vamos lá. Claro que existem as dificuldades do trabalho de cada um, mas quando a pessoa pode estar e não está, é porque não é outra coisa senão preguiça, né? Essa preguiça luta com a gente, né, meus irmãos? Está comigo lutando. Quando o relógio desperta e aí se estiver meio perto, tu bate. Se for o celular, tu é capaz de perder o celular. Antigamente tu dava um tapa no despertador, né? Celular é mais difícil, né? Daí se tu botar um pouquinho longe, tu vai lá e desliga, daí já levantou, daí vai lá, lava o rosto, né? Levantou na cama, lava o rosto, né? Aí falta. Amém, meus irmãos? Então veja bem, nós falamos sobre a experiência do caminho, do encontro, da partilha. Isso nos fala da comunhão também, comunhão na ceia do Senhor, comunhão com os irmãos, e do engajamento. Do engajamento, essa última aqui. Veja, na mesma hora Jesus sumiu. Quando eles reconheceram que era Jesus, sumiu. Na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. Todo o caminho de volta, chegaram só, comeram um pouquinho ali com o mestre, reconheceram, caiu a ficha na nossa linguagem mais simples, e já voltaram. E voltaram para lá. Então, o encontro com Deus verdadeiro, meus amados, minhas amadas irmãs, o encontro com Deus verdadeiro nos leva a uma vida de engajamento, nos leva a uma vida de responsabilidade com as coisas de Deus. Não é viver na mesmice. Deus quer nos restabelecer como um povo vitorioso, que evangeliza, que ora e que faz as coisas agradáveis para Deus. Primeiro, o coração arde, depois caem as escamas dos olhos, e por fim a pessoa volta disposta a fazer aquilo que há tanto tempo não fazia mais. Glória a Jesus! Aleluia! Deus nos chama para esta responsabilidade, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Então, a partir de hoje, que você tenha isso em sua mente. Você que sente o seu coração aquecido pela palavra de Deus, e que vê as escamas caírem nos teus olhos, que te impede de ver o quanto Jesus está contigo, está mais do que você pensa, e vai estabelecer as tuas forças nesta noite. Autorização do nosso irmão hoje, posso colocar de pé? Se quiserem vir à frente, fica ao vosso critério. Tem alguém que não é crente aqui? Todos são crentes? Vamos orar para os irmãos. Querem vir na frente fazer um propósito com Deus para ter uma vida mais engajada na presença de Deus? Podem vir, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
estamos aqui diante da Tua palavra, que refletimos, que compartilhamos uns com os outros nesta noite, Senhor. É agradável, querido Espírito Santo, estarmos na Tua presença. É o que nos traz lenitivo, é sabermos que Tu és presente, és um Deus vivo e verdadeiro, e que estás neste momento restabelecendo forças aqui para esta mulher, que já está cansada de orar, talvez pela sua família, porque não vê algo acontecer, ou desse homem que ora pela sua esposa, ou desta família que ora por seu filho, ou por algum parente distante, preso nas drogas, nos vícios. Mas nós confiamos e cremos em Ti, ó Senhor, que nesta noite Tu estás fortalecendo as nossas convicções, fortalecendo a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.